O Instituto de Pesquisas Avançadas do DriveOn fez uma rigorosa medição e chegou à conclusão de que 0,1% dos motoristas brasileiros gostam, conhecem ou têm boas memórias em relação ao Suzuki Swift, mas os outros 99,9% acham que Swift é a marca de congelados e embutidos. Talvez até a própria Suzuki ache isso. Porque hoje nós estamos com um carro que ficou totalmente esquecido no passado, na cabeça de muitos e na cabeça, aparentemente, do próprio fabricante, que é o Swift na sua segunda passagem pelo mercado brasileiro, aqui na versão topo de linha Sport R 2015, com motor 1.6 16 válvulas aspirado e câmbio manual de 6 marchas. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A primeira passagem do Swift aqui no Brasil foi lá em meados dos anos 90, quando, após a reabertura do nosso mercado para importações, aquele boom de veículos importados tomou conta aqui do segmento, desde os veículos de entrada, médios e topo de linha, quando o Swift foi oferecido aqui em versões, em uma gama muito mais abrangente, inclusive com a versão GTI 1.3, na época também aspirado. Mas aquela passagem foi curta, o carro não ficou aqui mais do que 2 ou 3 anos, mas voltou em 2014 para uma passagem ainda mais curta e ainda mais limitada, quando a Suzuki trouxe para o Brasil, apenas na sua versão esportiva, o Swift da nova geração da época, apenas com motor 1.6, 16 válvulas, o câmbio manual de 6 marchas, nas versões Sport e Sport R. Sendo que a R era marcada, no caso essa aqui, é marcada por algumas diferenciações estéticas razoavelmente sutis em relação ao Sport comum. Então a gente está falando de rodas maiores, pneus mais largos, aplicação da badzinha R, o spoiler traseiro, e na época a Suzuki também falava em uma relação de marchas mais curta. Mas o fato é que aqui a gente tem até uma relação de marchas um pouquinho mais longa por conta das rodas maiores. Então a gente não tem nenhuma diferença mecânica do Swift Sport R para o Swift Sport. E apesar dessas duas passagens curtas aqui no Brasil, no mercado internacional o Swift ainda é vendido inclusive em versão esportiva, agora com motor 1.2 turbinado, e ele é também um dos veículos mais vendidos da Ásia. Então, apesar da Suzuki ter deixado ele totalmente de lado aqui na marca, no território brasileiro, no mercado internacional ele ainda é um carro bastante relevante e é também um carro muito adorado por entusiastas, por pessoas que participam em track days, Nürburgring e pistas ao redor de todo o mundo. Pode não parecer, mas o Swift tem o mesmo tamanho, um tamanho parecido, de um Fox ou um Fit de primeira geração. Então ele é um carro curto e alto. Ele tem 3,89 m de comprimento, 2,43 m de entre-eixos, 1,69 m de largura sem os retrovisores e 1,51 m de altura. Então ele é altinho, mas o vão livre é só de 13 centímetros. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do acerto de suspensão e tudo mais, do que ele entrega, e a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes. Aqui debaixo do capô, é óbvio, porém, que a gente não tem nada que lembre Fit e Fox de primeira geração, A gente tem um motor extremamente girador, 1.6, 16 válvulas, totalmente em alumínio. Ele tem duplo comando de válvulas, o comando é variável em fase só na admissão, mas ele tem um coletor de admissão variável. Então tem um caminho longo e um caminho curto para privilegiar o torque em baixa ou potência em alta. Então isso é um detalhe bem interessante. E ele rende 142 cavalos de potência a 6.900 giros. Ele corta a 7.000 e é um motor que você pode levar até lá sem medo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E 17 kgfm de torque a 4.400 rotações por minuto. Lembrando, é um motor exclusivamente movido a gasolina. Então é um carro importado, é normal que muitas vezes esse processo de tropicalização não ocorra. E se hoje pode parecer um pouco estranho falar de um carro esportivo
com motor aspirado, na época o Swift já era um pouquinho destoante dos seus principais concorrentes. Então, Punto Tijet, Bravo Tijet, DS3, A1, Fusca, enfim, todos esses carros eram turbinados e pouca coisa depois do lançamento do Swift, em 2015, veio o Sandero RS como um outro concorrente aí mais à moda antiga, né, com motor aspirado e um câmbio de 6 marchas. E aqui a capa, né, vocês devem ter notado, essa capa vermelha é exclusiva da versão Sport R. Então a versão Sport tradicional não tem esse aplique em vermelho na capa. Aqui debaixo do capô a manta, e a gente vê que apesar do cofre não ser muito grande, afinal de contas a gente está falando de um carro pequeno, tudo aqui me parece bem organizado. Mas tudo bem, é um carro esportivo com motor aspirado que não é exatamente muito forte, mas ele pesa apenas 1.065 kg. Então a gente tem uma relação peso-potência aqui de 7,5 kg por cavalo, o que até hoje é muito bom. Continua realmente um número de grande destaque que chama muito a atenção. E claro que não é só em motor e desempenho que a Suzuki teve um olhar mais cuidadoso para o Swift. A gente tem discos nas 4 rodas, então lá na dianteira são discos ventilados e aqui na traseira nós temos discos sólidos. A suspensão é o arroz com feijão, então McPherson com barra estabilizadora lá na frente e eixo de torção aqui na traseira. E na versão Sport R a gente tem esses pneus 205/45 aro 17. Lá na época ele saía de P0, que inclusive é o mesmo pneu que esse carro está usando hoje nas 4 rodas. A versão Sport tinha rodas menores, eram pneus Yokohama Advance, se não me engano, 95/50 aro 16, então perfil também bem baixinho. E as rodas eram em K, então era um detalhe aí, uma coisa que entusiastas, pessoas mais preciosistas, com certeza gostavam de ver. Rodas mais leves, enfim, mais de alta performance do que essas rodas aqui, que podem ser bonitas, podem ser maiores, mas não carregam nenhuma assinatura de grife. Para quem já teve um carro japonês em casa, com certeza o Swift não é uma vista estranha. O que eu quero dizer com isso? A percepção geral aqui dentro é de um carro muito simples, porque afinal de contas, no exterior, em seus mercados de origem, o Swift é um hatch de entrada, né? Então a gente vê que todos os materiais são muito simples, os plásticos não tem grandes arrobos de criatividade em textura, não, nada do tipo. A indústria japonesa costuma ser muito austera visualmente e também em equipamentos, mas ela também costuma ser muito precisa e robusta. Então, olha, é um carro aqui de 125 mil quilômetros, eu não estou vendo nenhuma falha de montagem, nada do tipo, então a percepção de qualidade ela é bem correta. E a percepção de simplicidade continua aqui nas portas, que olha, a gente tem esse pequeno aplique de tecido, mas não tem nenhuma espuma, então é a mesma coisa que encostar o seu braço direto no plástico. A gente tem esse aplique aqui que conversa, né, com esse elemento, essa barra no painel, mas a mesma padronagem bem simples aqui de materiais. Onde a gente vê um pouquinho mais de trabalho, principalmente aqui no volante, que ele tem esse revestimento em couro, é um couro perfurado aqui onde você apoia as mãos, que eu acho que é um detalhe bem legal, não é 100% perfurado, né? Vai um semi-perfurado, não sei se existe isso, com essas costuras vermelhas. Então são pequenos detalhes discretos de esportividade, bem ao estilo japonês. Outra coisa que agrada bastante são esses bancos. Olha, são belíssimos, né? Vocês estão vendo aí. São bancos muito bonitos, eles são muito largos. Esse apoio aqui é firme, tá vendo? Não é um apoio frouxo, molenga, nada do tipo. Então ele abraça muito bem o seu corpo. Reparem, muito, muito bom mesmo. Ele tem esse pequeno prolongamento aqui na região das coxas. Então ele também apoia muito bem, tá vendo? Reparem aqui como não sobra praticamente nada da minha coxa aqui sem apoio. Então muito legal. A gente tem a costura vermelha, a gente tem um efeito aqui de perfurado também. Óbvio que isso tudo num material bem simples, de toque áspero, mas aparentemente de boa robustez também, porque mais uma vez é um carro de 125 mil quilômetros e os bancos estão, né, com uma boa impressão visual. E eles têm também, claro, regulagem de altura do motorista, tem regulagem de altura. E a regulagem aqui do encosto
é por pontos pré-definidos. Uma coisa que eu sempre costumo reparar nos carros, o apoio de cabeça não empurra o pescoço para frente, o que eu acho que é um grande ponto positivo, e o cinto também tem regulagem de altura. Inclusive tem regulagem de altura para os dois passageiros dianteiros. Então, em termos de banco, acho que esse carro realmente está muito bem servido. É um ponto que até destoa um pouquinho da percepção de simplicidade que o painel passa. O volante tem regulagem de altura e de distância, então olha, regula aí num campo bem legal, só que ele fica claramente torto e enviesado em relação ao banco. Então olha, estou usando aqui as abas laterais como referência, meus braços estão retos. Tá vendo como é que o volante está muito mais próximo da minha mão direita do que da minha mão esquerda? Se eu subo a minha mão eu não encosto no volante, aqui eu esbarro. Então ele está torto e ele também está um pouquinho enviesado. Mas os pedais, em compensação, estão perfeitamente centralizados em relação ao banco. Tem um bom quarto pedal aqui, né, um apoio para o pé. Acionamento super fácil. E olha, um tataco aqui sai sem mistério nenhum. Então acho que isso é bem legal. E como a sapata, né, em alumínio com esse emborrachado, é legal porque ainda dá uma tração ali com o calçado. Então acho que isso é um ponto bem importante quando você está falando de um carro que tem essa pretensão esportiva. Em termos de equipamentos, tudo que vocês estão vendo aqui era de série na época. Então a gente tem um volante multifuncional, temos o piloto automático, temos aqui um pequeno gancho com 3 botões para comando de telefonia, a gente tem um ar-condicionado automático, então você consegue regular a temperatura em uma zona. A gente tem um som simples, que é típico da época, com conexão Bluetooth. Lembrando que a central com GPS era um acessório de concessionária, que na época custava R$4.000. Então, originalmente, o carro não vinha com isso. A gente tem um computador de bordo muito discreto ali no painel. A gente tem vidros elétricos nas 4 portas. A gente tem uma pequena entrada USB, né, naturalmente, para você usar junto do rádio. Legal, né? A gente tem um CD player também. Enfim, é um carro sem grandes arrobos. Já para a época não tinha nenhum item de grande destaque em termos de comodidade, mas em segurança ele não deixava a desejar. Então a gente está falando de um carro que tem controle de tração, de estabilidade, ele não tem o hill holder, mas ele tem 6 airbags e nos testes da época do Euro NCAP, ele recebeu 5 estrelas, né, nos testes de impacto, avaliação de estrutura da carroceria e proteção dos ocupantes. Óbvio que padrões mudam, né, a nota não seria a mesma hoje, mas denotava um bom cuidado, uma boa preocupação com segurança por parte da Suzuki na época, e felizmente não simplificaram o carro para o mercado brasileiro, né, em relação ao que era vendido em outros mercados, asiáticos, europeus e por aí vai. Sendo aí bem picuinha mesmo e considerando o preço de R$82.000 que esse carro tinha lá em 2014, 2015, ele poderia ter o retrovisor eletrocrômico, o farol automático, o limpador automático, talvez um sensor de estacionamento dianteiro, uma luz de corner, enfim. Itens que alguns hatches compactos brasileiros, que custavam bem menos na época, já entregavam. Mas acho que, mais uma vez, é aquela história de compromisso, né? Então a Suzuki segurou um pouquinho mais do lado de equipamentos, de comodidade, para oferecer os de segurança, em um carro que na época eles consideravam que era o ideal para o nosso mercado. E uma coisa aqui que eu acho interessante comentar, que eu não falei ainda, o único ponto de acabamento aqui que entrega bem a idade e a quilometragem é a manopla de câmbio. Tá vendo como é que ela está mais gasta, né? Então o dono anterior, o dono atual, com certeza aproveitaram bem esse carro aqui para brincar e trabalhar bastante aqui na manopla de câmbio. Mas tirando isso, não vejo nenhum grande item aqui de acabamento que entregue a idade do carro. Então robustez, a confiabilidade realmente parece ser um ponto positivo aqui do Swift. Aqui atrás o padrão de acabamento é exatamente o mesmo que a gente vê na dianteira. Então olha, a gente tem esse pequeno aplique de tecido na porta, sem espuma, mesmo padrão de bancos, tudo muito parecido. A gente tem as alças, inclusive nós temos 4 alças aqui, o que é um detalhe raro. As alças têm um retorno suave, muita gente gosta. A gente tem uma luz de salão aqui que fica no meio, né? Então atende quem está ali e atende quem está aqui atrás. A gente tem um gancho aqui que eu acho muito interessante, né? Então no máximo 3 kg você pode
pendurar uma sacola, uma bolsa, alguma coisa leve, né? Então, detalhe muito interessante. Um porta-revista bem raso, mas tudo bem. Mas o que surpreende aqui é que, apesar de ser um carro curto, de entre-eixos também muito curto, o espaço aqui não é tão ruim. Por exemplo, é melhor do que um 208 GT, que era um concorrente que veio pouco depois, melhor do que um DS3, melhor do que um 500 Abarth. Então, vejam, esse banco aqui da frente está regulado para mim. Eu tenho 1,77 m de altura e olha, eu tenho 2 dedos do meu joelho para o encosto. E esse é um banco bem bojudo, né? Então, não é um carro espaçoso, não é isso que eu estou falando. Mas, né, quando você olha por fora e lê a ficha, dá para esperar um carro mais apertado do que ele realmente é. E olha, ele também não é tão estreito, reparem. Né, eu preciso até esticar um pouquinho aqui para chegar do outro lado. Então, não é um carro bom para 3 pessoas aqui atrás, mas 2 vão aí com uma dignidade bem razoável. E o banco também não é muito curto, né? Ele, por conta do desenho aqui, acaba fugindo um pouquinho do final da coxa, mas não é um banco curto que chegue a ser desconfortável. Não, acho que até acomoda bem nesse sentido. Você tem um espaço ok para movimentar os pés. Mais uma vez, não falta, mas também não sobra, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E o túnel aqui não é dos mais altos, tá vendo? Não é um túnel plano, não, nem de longe disso, mas acho que não atrapalha muito, né, na hora de passar de um lado para o outro. Espaço para a cabeça também, ok, vai. 3 dedos aqui, do topo da minha cabeça para o teto. Então a gente vê que essa posição, que esse carro curto, um pouco mais alto, né, com a posição que, não é alta, mas é um pouquinho mais altinho em relação a um carro mais baixo, permite um aproveitamento de espaço aqui traseiro que é ok, mas a grande sacada para oferecer um espaço razoável aqui não é banco mais alto, não é nada disso. É porta-malas. Vamos dar uma olhada. Reparem primeiro como o balanço traseiro desse carro é curto. Balanço aí, lembrando, né, a distância do eixo traseiro até a ponta do para-choque. Então é reduzido, praticamente inexistente, o que já faz a gente esperar um porta-malas pequeno. Mas olha, pausa dramática, e é isso que nós temos. Você vai pensar, não, isso aqui está no nível mais alto, né, a base. Não, meus amigos. Aqui, vou até tirar para vocês conferirem. Aqui vai o step dele, né? Então, o step vai tombado aqui, ele vai meio deitado, meio em pé, né? Então, não existe um fosso de step para esse carro. Essa é uma adaptação feita pro mercado nacional, que acaba roubando muito do espaço que a gente tem aqui. Então, na ficha técnica, né, são 212 litros. Eu, sinceramente, não sei se são 212 litros no padrão líquido, nesse modo aqui, ou 212 litros no padrão VDA, sem considerar o step. Mas, cara, na prática aqui não tem 212 litros no padrão VDA, jamais, em nenhum planeta e em nenhuma circunstância. E como é um porta-malas muito limitado, né, o dono até brinca aqui que é um porta-mochilas, você acaba muito dependente do banco que é bipartido. Então você pode deitar o banco e aí você ganha um pouquinho mais de espaço aí, conforme a sua necessidade, né? Você pode tombar um lado ou os 2 lados aí, conforme o que você precisar. Então é um recurso, claro, se você não estiver levando ninguém no banco traseiro, ou se você estiver levando uma pessoa e precisar fazer um equilíbrio aí em relação a passageiros e carga. E olha que interessante, como o bagagito é curto, né? Vamos encaixar ele de volta aqui, realmente até mais prático de colocar, né? Então, realmente, espaço aqui atrás não é o forte do Swift. Mas olha, a tampa aqui é toda revestida, o batente também é revestido, a gente tem iluminação aqui do lado esquerdo, a gente tem um acabamento todo em plástico nas laterais, o que tende a marcar com o tempo, não é exatamente a solução que eu mais gosto, mas aqui é legal porque a gente tem janelas aqui para fazer manutenção dos amortecedores, né? Então desse lado tem, do outro lado também tem, e aqui também vai o macaco do carro. Então, bom que fica escondido, bem guardado
E como o espaço aqui já é limitado, né, pelo menos você não precisa se preocupar em prender um estojinho com velcro ou algo assim, igual acontece nos carros da Citroën e da Peugeot, por exemplo. Vamos dar um passeio então com o misterioso dono do Swift. Quem é o misterioso dono do Swift, Lucas? Prazer, eu sou o Lucas, outro apresentador aqui do Drive On. Talvez vocês me conheçam de outros vídeos, mas não de outros vídeos com Swift, né? Porque esse carro só apareceu 2 vezes no canal até hoje. 2 vezes, né? Em 3 anos eu fiz um vídeo falando que eu comprei o carro, outro vídeo correndo com ele em Interlagos e nunca mais. Caramba. E é engraçado que quando você comprou, já tinha ideia, não, vamos fazer uns vídeos, não sei o que, enfim. Veja bem onde estamos hoje, não é mesmo? Mas olha, eu posso dizer que o carro hoje está muito mais do jeito que eu queria do que ele estava na época. No caso, é verdade. Eu troquei os 4 pneus, que eles estavam como Cinturato P1 na época, né? Um pneu bem molengão, que Sim. atrapalhava bastante a dinâmica do carro. E agora eles estão os 4 aqui com um P0 estrelinha, né? O P0 Star Market, né? Star Market, feito para o Swift. Cara, mas ótimo você ter falado de dinâmica, porque é já a nossa primeira deixa, né? Olha como esse carro é muito bom de chão. É absurdo, né? É absurdo, é realmente impressionante o tanto que ele faz de curva. E olha, aqui é um trechinho um pouquinho mais travado, a gente está numa descida, tô aqui segurando de terceira. Nossa, é muito, muito bom. Você vê que o carro não rola muito, não patina, nada do não tipo. Não canta né? pneu, não sai de frente, não sai de traseira, ele é absolutamente neutro. Absolutamente neutro, é realmente muito bom mesmo. E você levou para Interlagos, igual você falou, né? Então não é só impressão de rua, não. O carro realmente tem chão, né? Exato. Vou até aproveitar, né? Fazer um pequeno corte aqui no vídeo. Vou colocar para vocês aí o vídeo da minha melhor volta em Interlagos, que eu acho que é legal para ilustrar um pouquinho disso na dinâmica do carro. É, da capacidade dele, acho uma boa. Davi, e olha que na época que eu gravei esse vídeo, né, que eu levei ele para Interlagos, ele ainda tava com os pneus dianteiros o P1 Plus. Cara, então de trás já tava com o P0, mas da frente ainda era o pneu ruim, né? Cara, e pneu faz muita diferença. Total. Isso é uma coisa que muita gente fecha os olhos e ignora, mas faz uma diferença assim muito grande.
Muda o comportamento do carro total. E não só de comportamento, como, por exemplo, né? O P1 era um pneu muito mais mole de parede. Sim. E isso fazia a roda do carro ficar muito mais sensível a pancadas, a empenos, Sim. essas coisas. E aqui não, né? Aqui como a gente tem uma roda, um pneu um pouco mais duro, né? Com paredes mais duras e mais altas, a gente consegue ter uma proteção maior, que é uma coisa importante num carro com pneu de perfil baixo. Né? Mas acho que, cara, realmente é um carrinho muito gostoso de tocada. É muito neutro de fato. Você vê que é um motor aspirado, mas a gente tem uma relação peso-potência boa, né? Igual a gente estava mostrando super. ali. Então o carrinho, ó, vamos fazer uma coisa ousada aqui. Meti uma terceira na subida. Tá 2.000, bem baixo, hein? Ganhando velocidade. Tá ganhando velocidade, a gente tá de ar ligado. Ó, e continua. Não tem aquela patada de turbo? Não, é um aspirado. É normal, né? Um aspirado de deslocamento relativamente baixo. Mas é um motorzinho muito bom de usar, hein? E gerador, né? Gerador pra caramba, olha. Não, você tá... Chegou a 6.000, você acha que acabou? Não, Não ainda acaba. tem. Até 7 ainda vai, ainda tem coisa acontecendo. Então, realmente, motor muito bom de usar, muito gostoso. E, cara, o limite desse carro em curva é muito mais alto do que o meu. Muito mais alto do que o meu. Cara, eu te falar que... É até uma coisa que eu comentei no vídeo lá em Interlagos. Ele é um carro que faz muita curva. E como ele é um carro que tem esse motor bem linear, né, essa entrega de potência bem linear, é um carro que na hora que você está em saída de curva, ele não tem aquela perdida de tração que tem o motor turbo, né, que entrega tudo de uma vez. Aqui não, aqui é muito linear, você tem uma sensação muito boa no acelerador. Então é aquele carro que você sai de curva e você nunca distraciona. Cara, isso é legal. Você não distraciona no meio da curva porque o carro é neutro, você não distraciona na saída de curva porque o carro tem essa entrega linear. A única situação aqui onde eu acho que não é tão legal assim é que, por ele ser um carro muito neutro, né, mesmo com o pneu bem calibrado atrás, ainda assim na pista ele é um carro que não ajuda tanto a fazer A traseira não faz aquele compasso. aquele contornozinho, né? Realmente foi. Acho que nesse ponto eles pecaram mais pelo zelo. Então, né, fica essa questão aí de escolhas. Mas, cara, muito bom. Freia direitinho também. Freia, né? Pra caramba. Eu dei 11 voltas. Bem. Eu dei 11 voltas em Interlagos no cacete, pra virar tempo mesmo. O freio não fez nada, não baixou pedal, não esquentou, não ouvi freio instalando. Depois, nada. Voltei pra casa na maior tranquilidade. Não precisei de trocar de freio, nada do tipo. Eu tava com pastilhas novas, né? Mas, cara, realmente o freio é muito bom. E eu gostei do feeling dele, o pedal. Você vê que ele é firminho. Super. Não é duro, ele é firminho. Tem pedal que é duro, tem pedal que é borrachudo. Esse aqui não, esse aqui tá um feeling legal, que eu acho que é muito importante isso no carro também, que tem essa pretensão esportiva. Então tem uma modulação legal de pedal. Eu acho que tudo dele é muito direto, né? O motor aspirado com entrega bem linear, ele é bem direto. Uma transmissão também que tem engates aqui um pouquinho mais diretos. Não são muito precisos, mas engates diretos. Esse é um ponto pra entrar, sim. A única coisa que eu acho que distou um pouquinho aqui desse dirigir dele bem direto aqui, bem... a sensação ali de realmente você estar ali no asfalto é a direção. Que ela é um pouquinho levinha, né? Meio bobinha. Então aqui a gente entrou num trecho um pouquinho de cidade, mas a gente pegou estrada vindo pra cá, né? A gente tava falando disso. Aqui andando, cara, ó, acho que vai, ok. Um pouquinho mais bobinha no centro, tá vendo? Aqui, por exemplo. Mas acho que ela tem uma... Não sei que a centragem poderia ser um pouquinho melhor também, né? Talvez. É bem de carro japonês. É bem de carro japonês. É bem de carro japonês. Mas pra mim o que mais chamou atenção, que foi mais crítico, é que, 110, 120, a direção à frente parece que fica passarinhando, né? Aquela coisa mais de carro antigo. E, cara, te falar que isso não é uma coisa que me incomodou em estrada, até 110, 120 ali. Eu acho que não é uma coisa que chega a passar uma sensação ruim. Mas na pista, quando você está em final de reta, ali a 200 por hora, você sente aquele carro meio flutuante na frente, que não é uma sensação muito legal. Na hora que você freia e o carro joga o peso para frente, você volta assenta e volta. Ele assenta, né? Mas na hora que você está ali ainda ganhando velocidade, ela é um pouquinho leve. Não é uma sensação legal. Com o Cinturato P1 Plus era ainda pior. Então o Cinturato P1 Plus, por conta da parede ser mole, né? Sim. Você sentia ainda mais esse movimento meio impreciso da direção. Melhorou, mas ainda assim poderia ser melhor. Eu acho também. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que isso é muito sinal do acerto de direção que tinha 10 anos atrás, aqui na época do Swift, né? Os carros, vale lembrar aqui, a gente lembrar da direção da Ford, da Citroën, as direções elétricas, né?
elas eram muito imprecisas, né? Não eram muito bem acertadas, bem progressivas como elas são hoje. Sim. E aqui eu acho que o Swift acaba sofrendo um pouco disso, né? Desse histórico ruim, desse aprendizado que rolou nos últimos 10 anos quando o assunto é direção. Eu também acho, concordo. E o câmbio, cara, não é ruim, né? Mas assim, ele é levinho. Você tem um toque seco dos engates ali, que é algo que muita gente gosta. Eu gosto. Particularmente falando, eu gosto. Mas ele não é muito preciso em algumas trocas, né? Então, por exemplo, eu vou puxar um pouquinho aqui, eu vou fazer de segunda para terceira. Arranha? Falha? Não. Mas você não tem aquela percepção muito fina do movimento de segunda para terceira. Não é um Hyundai, é um Volkswagen, né? Não é aquela coisa, aquele toque extremamente preciso. Você sabe que entrou, você sabe que vai, mas, por exemplo, quinta para terceira, a diferenciação é um pouco difícil. Quarta para sexta, segunda para quarta. Então, nesse sentido aqui, eu acho também que poderia ser um pouquinho melhor. Mas não é ruim. Sim. Outra coisa também que eu acho que vale ser comentada aqui é que, ainda mais agora que eu tô com um Abarth em casa, né, meu novo carro, eu percebo como que o escapamento aqui do Swift não tem um tom muito legal. Ele até tem a saída ali com ponteira dupla e tal, visualmente é bonito, mas é claramente um escapamento comum. Sim. E tem aquele barulho de motor 1.6 nacional, sabe? Que não é um barulho tão agradável. É isso que eu ia falar. Tem muito aquela ressonância de 4 cilindros, sabe? Aquele... que fica aquele... sabe? Aquele barulho de motor de tucho, né? Tá vendo? Esse berrinho. Poderia perfeitamente ser o barulho de 1.0 acelerando. Poderia ser de um motor 1.6 nacional qualquer. Acho que esse é um ponto que realmente acaba destoando um pouquinho também dessa proposta esportiva do carro. Exatamente. Mas olha, falando um pouquinho mais aqui da convivência no dia a dia, né? Na época que eu comprei esse carro, eu cheguei a olhar outros modelos, né? Eu olhei Volvo C30, era um carro que eu considerei seriamente, DS3. Lembro disso. 580 Sport, não olhei o Abarth, que é bem mais caro, mas eu cheguei a olhar o Sport. E eu acabei indo aqui no Swift por conta de uma lembrança muito legal que eu tive de um test drive em 2015. Eu lembro também. Na época que o carro foi lançado, a gente fez um test drive na concessionária da Suzuki lá em Belo Horizonte. O Salão do Automóvel de 2014 também. Eu tirei um amarelo com umas luzes coloridas. Cacete, bota essa foto no vídeo. Vou botar essa foto. Bota. E cara, esses dois momentos foram aquela pulguinha que ficou atrás da minha orelha lá durante 5 anos. Até o momento que eu tinha o dinheiro para comprar o carro, eu falei, cara... Vou comprar. É esse que eu vou comprar. E falando um pouquinho de manutenção também, né? Cara, é um carro que eu nunca gastei dinheiro com grandes coisas aqui. 3 anos e quantos mil? 3 anos eu rodei cerca de 13 mil quilômetros. Peguei o carro acho que com 111 mil. O que eu mexi aqui? Eu troquei os 4 pneus. Tava precisando de trocar mesmo. Eu poderia ter trocado por um pneu mais barato. Poderia ter pego um pneu bom, inclusive um Michelin, por exemplo. Um Pilot Sport. E eu decidi ir pro P0 mesmo, porque eu queria o pneu certo pro carro certo. Sim. Gastei um pouquinho mais com isso, gastei cerca de R$1.000 em cada pneu, então eu gastei 4 mil trocando-os todos. Eu fiz uma revisão completa de freio, então eu troquei a partilha dianteira, traseira, o fluido de freio. Mais por preciosismo, porque eu queria levar o carro na pista também. Sim. Não estava precisando de trocar, nem a partilha estava precisando, mas eu falei, não, vou fazer uma revisão completa. E aí eu gastei acho que cerca de R$800, R$900 nessa troca. Além disso, eu fiz também as trocas de óleo, né? Foram 3 trocas de óleo. Todas elas eu sempre fiz na concessionária. Sempre fui muito bem atendido na ProAuto aqui em São Paulo. E eles têm um preço muito bom também, o que é interessante até de ver, né? Apesar da Suzuki ter meio que esquecido que esse carro existe, eles continuam fazendo condições bem legais de revisão. E lá eu fiz as 3 trocas de óleo, de filtro, tudo na faixa ali dos R$420, R$480, que eu acho um preço justo para uma revisão básica. Um carro importado, mais antigo, né? Exato. E além disso, eu troquei também a bateria. É um carro já um pouquinho mais antigo, né? Já tava com aquela bateria mais cansadinha. Eu não cheguei a passar apuro do carro não pegar, mas como eu tava vendo que ele tava um pouco mais cansado, eu troquei a bateria também. Justo. Então é um carro que vai custar um pouquinho mais caro aí, se você precisar de peça de acabamento, alguma coisa assim mais específica. Mas na revisão do dia a dia, um carro que não tem um custo de manutenção caro aqui, inclusive mais barato que eu teria um DS3, por exemplo, ou um Fusca 2.0 TSI, né? Cara, e outro ponto, assim, a gente sabe que Fusca, DS3, enfim, esses carros turbinados aí,
nessa altura do campeonato, eles já podem estar na mão do terceiro, quarto ou quinto dono. E sabe-se lá o que essa galera fez. Então, assim, são carros confiáveis quando originais? São carros confiáveis até certo ponto de manutenção? Eu também digo que são. Tem gente que mexe com critério, tem gente que sabe o que está fazendo. O problema é que tem gente que não sabe o que está fazendo. Então, esse é um ponto que acaba sendo mais delicado quando você vai comprar um turbinado antigo da mesma época desse Swift. E olha, a galera de Sandero RS, DS3, Fusca, cara, é uma galera que gosta muito mais de mexer do que no Swift. O Swift, quando você pega a galera do grupo, tem carro mexido sim, super, com certeza. Mas a suspensão é dura, né? É muito dura, cara. Eu olho assim, não, tô a 30, 40, tá de boa, mas nossa, cara, é durinha, viu? Ele sofre. Mas voltando, né? É uma galera que você até vê carro modificado, mas no geral são modificações pequenas, carros praticamente originais, no máximo uma mola, alguma coisinha no motor, um filtro, um escape, uma coisa assim. Realmente é um carro que, para mexer, é caro, porque você teria que colocar um turbo, um supercharger, se você quer ganhar bastante potência, até uma preparação aspirada também acaba sendo cara. O que de certa forma acaba deixando o carro um pouco mais confiável, né, também, né? Você compra... Desincentiva a pessoa a mexer. Exatamente, principalmente de mexer sem critério, porque é caro, e se você vai mexer de forma cara, você provavelmente não vai querer mexer fazendo um remapzinho lá de 1.500 conto, né? Exatamente. E para arrematar, de consumo, como é que foi esse histórico aí nesses anos? Cara, eu já andei muito com esse carro, né? Eu já peguei estrada aqui pro Rio de Janeiro, fazendo um consumo ali na faixa dos 20 km por litro no painel, 17,5, 17,8 ali na realidade. Já cheguei a fazer viagem para Belo Horizonte diversas vezes, com um consumo ali de uns 17,5 no painel, uns 15,8 ali na bomba. E na cidade, que é o que mais me impressiona, é um carro que na mão minha e da minha namorada, pegando trânsito dia a dia, faz 12, 11 km por litro no painel, na prática ali uns 10,5. Isso no trânsito em São Paulo, com ela dirigindo, que não é uma pessoa que, óbvio, vai saber usar tanto as marchas aqui para economizar combustível. É um consumo que eu acho muito bom. Eu acho que é bem ok. Pelo que ele entrega de desempenho, assim, é um carro que dá para chamar de econômico. A sexta marcha ajuda bastante e o câmbio curto e com essa pegada boa em baixa rotação também ajuda. Eu usei ele, a partir de 60, você já bota a sexta aqui. E na boa você consegue segurar. Se precisar de qualquer coisinha, você chama a quinta também. E ainda vai tranquilo. Ali entre 1.500 e 2.000, você consegue ir trabalhando ali muito tranquilamente. O câmbio ajuda, o motor é disposto. Se você não tá com o carro cheio, se você não tem preguiça de ficar trocando de marcha, dá pra ficar em baixa rotação aqui sem problema nenhum. Exato. Boa. Gostei muito. Muito bom andar nele. Pois bem, depois desse bate-papo aqui com o dono, que compartilhou com a gente as suas impressões e experiências de 3 anos de uso desse carro, dessa nossa voltinha aqui na Romeiros, chegou a hora de reduzir tudo isso que nós conversamos nos nossos já tradicionais pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo definitivamente vai para a dinâmica desse carro. Cara, esse carro é incrível de dirigir. Ele tem a suspensão firminha, que cobra o seu preço em pisos mais degradados, mas é um carro muito na mão, com um limite muito alto, um limite muito mais alto do que o meu. Se um carro não é meu, a gente fica um pouquinho mais cuidadoso, limite muito mais alto do que o meu. É um carro que sobra, imagino que em todas as condições. É um carro que tem um comportamento muito bom, inclusive em pista, como o dono mostrou para vocês. Então ele é um carro que aponta bem, é um carro que é neutro, é um carro com uma grande capacidade de tração por conta desses bons pneus, é um carro que não patina, é um carro com uma boa relação peso-potência, é um carro com motor forte. Enfim, vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar. São esse conjunto de características torna o Swift realmente algo único que esse pequeno carro da Suzuki entrega. O segundo ponto positivo é o motor, que até conversa um pouquinho ali com esse ponto da dinâmica, mas merece um capítulo à parte, por ser um bom motor aspirado que vai até 7.000 rotações por minuto, um motor que gira muito, muitas vezes pode fazer uma pessoa esperar uma pegada ruim em baixa, não é o caso aqui. É óbvio que ele não tem aquela patada de um motor 1.6, 16 válvulas, que é voltado para baixa e enforcado em alta. Não é o caso, mas ele não é um motor vazio em faixa nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso é muito legal, porque a gente está vivendo um tempo de motores turbinados, que geralmente são gordos em baixa, enforcados em alta. Quando o motor turbinado
Ele é bom a partir de 2000 e cresce muito até o topo, às vezes ele é bem morto abaixo de 2000. Cara, aqui não, a gente tem uma linearidade que é muito gostosa, uma coisa que a gente até esquece que existiu um dia. Então é muito legal, motor forte, elástico, que anda bem, girador, gostoso de usar e que ainda é econômico. Então, assim, mais uma vez, é realmente um grande ponto positivo. E o terceiro ponto positivo é a confiabilidade. É um carro que foi importado do Japão em lote reduzido, então é um veículo restrito de peças, essa é a verdade. Mas, felizmente, ele é um veículo que também se mostra muito robusto. Então esse aqui já tem 125 mil quilômetros, é um carro muito íntegro, é um carro que não dá sinais de problemas graves, crônicos, nada do tipo, que pelo menos na mão do dono atual passou apenas por manutenções preventivas ali para garantir o bom funcionamento do carro, não teve nenhuma manutenção corretiva grande, pelo histórico do veículo, né, que ele buscou antes também, vê-se que é um veículo de boa robustez, boa confiabilidade, boa resistência. Então esse também é um grande ponto positivo aqui do Swift. Mas é claro que um veículo de compromissos acaba deixando a desejar em alguns aspectos. E o primeiro ponto negativo, que eu acho que é o mais crítico aqui no Swift, é o porta-malas. Ele é um carro que não é grande no banco traseiro, um carro com espaço justo no máximo ali, mas o porta-malas é realmente algo muito crítico. Com um pouco mais de 200 litros declarados, na prática a gente sabe que é menos, a gente vê que é menos, esse carro aqui você não viaja com malas, você viaja com mochilas. Se você quiser levar mais coisas, você precisa levar no banco de trás ou deitar, né, o banco para estender o porta-malas. Então, se você viaja de casal ou sozinho, pode ser que isso não seja um problema, mas se você viajar de 3 ou 4 pessoas, aí essa questão acaba sendo um pouquinho mais crítica. Então, se você está buscando um Swift e faz esse uso, pensa bem para entender se esse carro vai atender às suas necessidades. O segundo ponto negativo é o vão livre. E aqui a gente vê muito dessa questão do compromisso com a dinâmica, né? Então a gente tem um carro que ele não só tem um bom acerto de suspensão, não só tem bons pneus, toda uma linha voltada para esse bom comportamento dinâmico, mas isso acaba trazendo uma suspensão mais baixa. Então aqui a gente tem esse vão livre de 13 centímetros, então um carro que tende a sofrer muito em rampas de garagem, valetas, lombadas mais maldosas, especialmente se o carro tiver com carga máxima. É um veículo que você precisa ter muito cuidado, você precisa ter muita atenção para não causar nenhum dano. Que, enfim, mais uma vez a questão de compromisso. Escolheu-se favorecer a dinâmica e tirou desse lado aí dessa versatilidade da suspensão. E o terceiro ponto negativo é a sua simplicidade. Ele é um carro com bons equipamentos de segurança, são 6 airbags, controle de tração, de estabilidade, esses faróis bixenônio com lavador inclusive, mas é um carro muito limitado em termos de equipamentos de comodidade, decoração esportiva, o acabamento, você vê que é de qualidade, é bem feito, mas é muito simples, visualmente por dentro ele é um carro sem grandes arroubos, externamente também, né, essa versão Sport R tem essas rodas maiores, tem essa capa vermelha, tem esse teto vermelho, mas de modo geral é um veículo muito simples. E isso também é um reflexo da sua origem, né, como um carro de entrada em mercados muitas vezes mais maduros e desenvolvidos do que o nosso. Só que pelo preço que ele chegou aqui no Brasil lá em 2014, 2015, pouco mais de R$82 mil nessa versão, é um ponto que acaba deixando a desejar. Não é à toa que quem tem um Swift dificilmente vende um Swift. Ele é um carro realmente único no nosso mercado. No mercado de usados, ele era único no mercado de 0 km. Então ele tem um conjunto de características que alugam um lote, como se diz, né, na cabeça dos seus donos. Por isso a comunidade de proprietários é tão forte. São pessoas que compram o carro para ficar muito tempo, são pessoas que têm o carro, abraçam ele até como, muitas vezes, como um estilo de vida, um projeto mais de longo prazo. E por isso mesmo é difícil você encontrar um Swift à venda. Então acho que é até legal trazer o caso do Lucas aqui que a gente estava conversando. Ele geralmente troca de carro de ano em ano. O Swift ficou 3 anos com ele. Então ele é um veículo
que tem uma mística diferente, que ele cativa de uma maneira muito especial, de uma maneira que muito dificilmente outro carro consegue. Então por isso que eu digo, se você quer um DS3, você não vai comprar um Swift. Se você quer um Fusca, você não vai comprar um Swift. Se você quer um Punto, um Bravo Jet, o Swift não é o seu carro. Mas se você quer um Swift, você tem que ter um Swift. É aquela coisa meio, uma experiência quase única na vida. Porque ele realmente entrega essa esportividade de uma maneira que nenhum outro concorrente entrega. Não estou falando que é melhor, não estou falando que é pior, mas é uma receita única. Muita gente pode falar aí do Sandero RS, que também é outro carro compacto, com motor 2.0 e câmbio de 6 marchas, mas eu acho que o Swift ainda vai num nível um pouquinho além. Realmente é um veículo que merece ser dirigido. Se você é entusiasta, se você gosta de dirigir, merece ser dirigido, você merece conhecer ele, você precisa passar por essa experiência. E mais uma vez, se você quer comprar um, aproveite as oportunidades que aparecem e compre um. E para a sorte de vocês, o dono está vendendo esse. Então a gente vai deixar aqui também o link na descrição do vídeo para você conferir o anúncio. E se você quiser conhecer o Swift, eu recomendo muito ir para Nürburgring, dar uma volta nesse carro. O Lucas sugeriu dar uma volta no Gran Turismo. Eu acho que em Nürburgring é mais caro, mas deve ser mais emocionante, porque ele realmente vai te dar um momento ali que eu digo com muita certeza, muita clareza, que vai ser inesquecível atrás do volante. E bem, essa foi a nossa quase uma homenagem ao Swift, ao carro que ele é. Um carro que há muitos anos não recebe nenhuma atenção na internet. É um carro que a Suzuki parece ter esquecido que existiu, que a maioria da comunidade automotiva cibernética esqueceu que existiu, mas que definitivamente merece esse carinho, essa homenagem. Enfim, nós aqui como entusiastas, o Lucas como proprietário dele, em breve ex-proprietário dele, nós achamos que é um vídeo que precisava ser feito. Esperamos que você tenha gostado de ver esse vídeo, o tanto que a gente gostou de fazer ele, e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On, ou no nosso canal de veículos internacionais com o Lucas ou com o Hudson às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.